Olá, meu nome é Renan Pierre, esse é mais um episódio do Raio X Econômico. Raio X Econômico tem um episódio toda semana, sempre com um convidado diferente, falando sobre economia, políticas públicas e ciência em geral. Então, se você é novo por aqui, já curte o vídeo, já se inscreve no canal, eu lanço cortes dos vídeos durante a semana e na quinta-feira eu lanço a edição na íntegra no Spotify e também no YouTube. Hoje estou aqui com o Daniel José. O Daniel é formado em economia pelo INSPER. Ele tem mestrado em relações internacionais pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Trabalhou em banco de investimento, foi voluntário na Jordânia e agora é deputado estadual aqui em São Paulo pelo Partido Novo. Daniel, seja muito bem-vindo. Pô, obrigado, Renan. Valeu pelo convite de participar dessa entrevista. Enfim, super feliz aí de poder dar meus 2 centavos de contribuição. Pô, felicidade é minha. Vamos lá. Daniel, quando eu era criança, eu tinha que ficar esperto na hora do almoço, porque senão eu ficava sem o bife. Tá? Alguém comia. Você é o caçula de 11 irmãos. Me diz aí, como é que se sobrevive com tanta gente em casa? Então, na verdade, assim, meu pai casou 2 vezes, né? Meu pai tem uma história de vida bem interessante, assim, também. Ele hoje tem 97 anos, né? E, e ele sempre quis ser padre, aí não deu certo e acabou tendo 11 filhos, né? E então, claramente ele não poderia se tornar padre. Mas fora isso, enfim, ele casou a primeira vez, teve 8 filhos e depois casou uma segunda vez com a minha mãe, e teve 3 filhos, né? O intervalo, né, a primeira esposa faleceu e 6 meses depois ele casou com a minha mãe, então foi muito rápido, né? Apesar disso, a maior parte dos meus irmãos mais velhos já estavam, enfim, tentando tocar a sua vida, terminando a escola, ou já tinham terminado a escola, já eram mais independentes, assim, então tinha sempre finais de semana, sempre tinha muita gente em casa, né? Até hoje tem, quando eu vou visitar meus pais, né? Agora menos por conta da pandemia, mas é muito mais nos finais de semana onde a casa fica lotada, né? Cheio de gente, sobrinho neto, enfim, tem muita gente, família muito grande, mas como, enfim, dá para imaginar, assim, a minha realidade da onde eu cresci, eu acho que é uma realidade tipicamente brasileira, né? Em que tudo é contado. Eu lembro muitas vezes que meu pai é, dizia que um dia depois da aposentadoria dele ter caído na conta, a conta tinha acabado, então ele vivia rodando em cheque especial, então isso era muito complicado, não tinha dinheiro para nada, assim, a ponto da gente nunca receber presente de aniversário, Natal, essas coisas, então era mais uma lembrancinha, alguma coisa assim, né? Então é um pouco da realidade que eu acho que foi por muito tempo, né? Sobretudo naquela época da década de 90, a realidade de boa parte dos brasileiros, né? Claro que as coisas melhoraram para a população de um modo geral, ao longo desses últimos 20 e poucos anos, né? 30 anos, mas ainda assim, enfim, eu acho que o contexto que eu nasci é um contexto tipicamente brasileiro, de ficar jogando bola na rua, tal. Não faltou bife em casa, né? Graças a Deus. Eu não precisava ficar disputando esse tipo de espaço assim para sobrevivência, mas certamente tinha que ficar esperto algumas vezes, né? Óbvio, né? A gente, enfim, é claro que pô, todo mundo já olhava assim os bifes, via o que tava mais bonito, pegava na boca. Em casa era uma luta, cara. É, o Daniel, você estudou no INSPER com uma bolsa da Fundação Estudar, né? Uma fundação mantida com dinheiro privado. Por que a gente não tem políticas públicas para identificar novos Daniéis por aí? A minha pergunta é, hoje um tema super importante que está super em voga é da desigualdade de oportunidades, né? E você acha que esse discurso vai um pouco contra essa ideia de identificar jovens talentos? Como é que você Não, acho vê que isso? não. Não, acho que não. Acho que as pessoas são diferentes e eu acredito muito que as pessoas crescem e se desenvolvem muito mais com base no esforço do que com base no talento, assim, em si, né? Eu acho que é importante, quando as pessoas até falam talento, eu vejo muito pessoas que querem correr atrás. Para mim, essa é a principal característica de um talento é essa. Às vezes uma pessoa tem uma aptidão muito grande para fazer alguma coisa, seja música, seja exatas, ou enfim, ou escrita, ou artes de uma maneira mais ampla, né? Mas esse talento assim cru,
pode fazer a pessoa se destacar rápido no começo, mas no médio e longo prazo ela não garante nada, né? O que garante o longo prazo de alguém fazer uma trajetória diferenciada, no meu ponto de vista e na minha experiência, é o esforço contínuo, dia após dia, hora após hora, sempre buscando tentar utilizar bem o tempo, mirando aquilo que você quer, aonde você quer chegar e por aí vai, né? Eu acho que no Brasil a gente tem talentos de sobra, né? E não só talentos, como eu disse, esses talentos mais crus, como também pessoas que têm talento e que querem correr atrás, mas que não têm oportunidade, né? É fundamental que a gente tenha que te crie um país, né, que te desenvolva o Brasil para que em algum momento a gente possa falar, olha, se você nasceu em São Paulo, nasceu em Atalaia do Norte, no Amazonas, ou em Satubinha, no Maranhão, né, tudo bem, você vai ter oportunidades, nem que sejam mínimas, né, para conseguir se desenvolver e conseguir tocar a vida da maneira como você achar melhor, né, e tentando ser, enfim, realizar os seus sonhos, né, no final de contas, né. Então isso é o que eu almejo, assim, que eu tento trabalhar para chegar nesse direcionamento, que a gente consiga, em algum momento, né, em pouco tempo, né, o mais rápido possível, ter um país onde a gente consiga garantir que mesmo a pessoa nascendo, poxa, como eu disse, na Atalaia do Norte, na divisa ali com o Peru, sabe, no meio da Amazônia, ou ter oportunidades assim tão boas assim para pelo menos dar os seus primeiros passos. E aí o que vai ser determinante vai depender muito do quanto que a pessoa quer correr atrás, do quanto que ela é aplicada para construir uma carreira, ou do quanto que ela quer ser produtiva, ou sei lá, as escolhas que ela faz e do quanto que empenho ela coloca naquilo que ela faz, né? Obviamente, né, tem muita gente que tem muito talento, que quer correr atrás, mas que não tem oportunidade, né? Eu acho que essas pessoas a gente deveria ter um cuidado diferenciado com elas. Inclusive, ontem mesmo eu estava em São José dos Campos visitando um projeto que chama Alpha Lumen, que é um projeto muito legal, que eles, bem fora da curva, eles selecionam jovens, né, sem olhar renda, sem olhar tal, mas que tenham esse perfil, que tem uma aptidão fora da curva, né, para alguma coisa, seja, como eu disse, seja música, exatas, ou em qualquer área, né, e que tem essa motivação para, sabe, evoluir, que saibam trabalhar em equipe, que queiram se ajudar. Então, e esses alunos todos estudam, né, aqueles que podem pagar pagam e aqueles que não podem pagar estudam gratuitamente, né? E é um programa mantido por vários empresários tal e que tem resultados excepcionais. Tem gente assim que veio do nada, sabe, de uma família simples e que virou publicitário, ganhou vários prêmios lá em Cannes. Teve outros que são medalhistas de Olimpíadas de matemática, de física, e que depois foram estudar fora, que vão estudar nas melhores universidades nos Estados Unidos, na Europa também. Então, assim, no final de contas, né, se você consegue dar um primeiro passo para oferecer uma estrutura para essas pessoas se desenvolverem, elas vão se desenvolver. Eu acho que muito do que a gente tem de problema de educação no Brasil é um problema cultural, né? E essa cultura é gerada por conta das estruturas, né, da escola pública, que gera incentivos perversos, né? Então, todos os professores ficam desmotivados ao longo do tempo, os alunos não têm um incentivo para estudar mais, para se ajudar, para correr atrás, e isso ao longo do tempo cria uma cultura de mediocridade. E é isso que a gente tem nas escolas públicas no Brasil. Ao invés de buscar uma cultura de excelência, de busca pelo aprendizado e tudo mais, todo o sistema, né, os incentivos que existem no sistema levam as pessoas a uma coisa muito aquém daquilo que deveria, né? E não cumpre aquilo que a gente gostaria de ter, que é um Brasil onde todos tenham oportunidades mínimas aí para conseguir se desenvolver. Bom, seguindo nessa linha, existe uma discussão no Brasil meio, talvez ingênua, sobre o conceito de meritocracia, né? Então tem gente que é contra a ideia de meritocracia, tem gente que é a favor, que tudo se dá pelo esforço, ou outro que fala que é tudo questão de oportunidade. Como é que você vê essa conversa? Não, eu entendo que para você competir de forma onde a meritocracia de fato exista, né, e que tenha validade na comparação, condições minimamente iguais de competição, né? E, obviamente, se as pessoas têm condições completamente diferentes, elas não vão conseguir competir. Aquele que vem de um contexto diferente, bem melhor, vai ter vantagens, né? Agora, por um outro lado, o que eu acho que é importante falar também
é que se você não usa esse sistema de meritocracia como um sistema básico de incentivos para cada uma das pessoas, você não vai levar elas ao melhor que elas podem conseguir. Então, por exemplo, poxa, não é por conta das pessoas nascerem em condições diferentes e de terem condições de competição diferentes que eu tenho que abandonar a meritocracia. Não. O sistema de incentivos da meritocracia. Por quê? Porque senão você vai criar algum outro sistema onde as pessoas não são incentivadas a buscar o seu melhor, né? Então, por exemplo, se você busca um sistema, enfim, onde todos têm, enfim, resultados iguais, o que vai acontecer é que as pessoas vão, ao longo do tempo, se acomodar. Então, e não vão evoluir. E a humanidade, ela se desenvolveu ao longo dos últimos séculos, milênios e tal, justamente na evolução, na busca por melhoria, por sobrevivência no início, mas depois por estar sempre melhorando, por estar sempre evoluindo, por competição. Então, a competição é muito importante. É muito importante que exista um sistema de incentivos onde você olha para o lado e fala, poxa, eu posso fazer melhor, eu quero fazer, sabe, algo muito bem feito, sabe, eu quero me destacar para ser, enfim, para ser uma pessoa admirada nessa sociedade, sabe, isso desde uma tribo, assim, até a sociedade moderna que a gente tem hoje. Então, eu acredito muito na meritocracia, né? Eu acho que é um erro falar que ela não existe, ela existe, né? O sistema de incentivos estão ali, né? A gente não tem condições boas, como a gente falou antes, né, para garantir que todos tenham condições de competir, mas a gente sabe que se você correr atrás, se esforçar, você vai estar melhor do que alguém que não correr atrás e que não se esforçar e que tiver condições semelhantes às tuas, né? Então, isso é um pouco do que acaba acontecendo com essa questão da meritocracia, assim. Então, Então, a ideia de... Desculpa, pode terminar. Não, para resumir, a volta que eu dei é basicamente isso, né? Uhum. A competição só poderia, a competição justa é aquela entre duas pessoas ou mais pessoas em condições semelhantes, né? Mas o sistema de meritocracia gera incentivos para que todos melhorem e eu não conheço nenhum outro sistema de meritocracia que eu digo de competição, e eu não conheço nenhum outro sistema que tenha incentivos tão bons quanto esse. Então, a ideia de cotas para alunos de universidades, a ideia de cotas de candidaturas femininas ou de regras na distribuição do dinheiro para as campanhas, isso tudo você acha que é uma coisa ruim? Então, a gente pode falar sobre cada um deles, né? Cada um deles tem seus respectivos problemas, né? Cotas nas universidades é uma coisa que a sociedade já escolheu ter, né? A sociedade falou assim, olha só, para resolver esse problema na causa raiz, né? Não, tipo, eu acredito que boa parte das pessoas ainda não tem entendido isso, mas de um modo geral a escolha que foi feita foi essa, olha, para a gente resolver esse problema na causa raiz mesmo, a gente tem que melhorar de uma maneira substancial e em pouco tempo a educação básica, né? Só que o sistema é tão quebrado e tão falido que a gente aceita fazer esse puxadinho para corrigir um erro estrutural que existe na educação básica, né? Então, assim, eu acho que, ok, a sociedade escolheu isso. Agora, dá para melhorar isso. Então, eu não acho que cotas raciais sejam melhor. Eu acho que a melhor proxy, né, a melhor variável para você escolher corrigir a desigualdade de oportunidades, que é o que a gente está tentando corrigir no final de contas, está muito mais na renda do que na raça, entendeu? Então, quando você olha cota racial, você gera distorções, porque tem muita gente também que vem de condições muito vulneráveis, mas talvez não estejam naquele grupo racial que vai ser beneficiado pelas cotas. Então, eu acredito que a melhor proxy, né, a melhor variável para a gente escolher algum tipo de puxadinho, né, para substituir ainda, enfim, a resolução na causa raiz, que é a educação básica, né, seja a renda. E também acho que uma forma importante da gente lidar com essa questão das cotas nas universidades seja dar uma data para começo já existe, né, mas uma data para término, né, para que a gente tenha uma motivação para correr atrás do tempo e de fato fazer as escolhas que a gente precisa fazer, né, porque senão as consequências vão ser muito negativas. Então, gerando esses incentivos, eu acredito que a gente consegue acelerar a mudança na educação que a gente precisa, que é gigantesca, que é estrutural, e que, enfim, precisa criar algum contexto muito sério para que as coisas andem, porque senão
a gente vai continuar nesse sistema medíocre que a gente tem hoje, né? Sobre a política, tal, essa cota feminina, eu acho que é uma maneira muito ruim de você determinar, é, enfim, representatividade, né? Uma maneira muito forçada e que gera uma série de efeitos negativos. Por exemplo, as candidatas fantasmas, tal, laranjas, né? Que recebem dinheiro de público, né? De campanha e que depois repassam para outros e que várias mulheres não têm nenhum voto, 0 votos, né? Então, um volume muito grande de mulheres candidatam só para manter essa cota aí dos 30%. Então, isso não garante representatividade. Eu acho que isso, ao longo do tempo, a sociedade vai vendo que as mulheres, enfim, são um grupo muito pequeno dentre os representantes políticos e a sociedade vai se corrigindo, né? Então, acho que isso é uma coisa que poderia acontecer muito mais naturalmente, a maneira como a gente evolui e entende os gaps que ainda existem na sociedade, né? Mas, no caso, vou falar especificamente da participação feminina, que é uma coisa que eu já estudei. Ela evolui bem lentamente. Exatamente. A minha pergunta é, isso é um problema? Você acha que é um problema? E se é um problema, e se cota não é uma boa ideia, que tipo de solução poderia ter? Assim, eu acho que depende muito do seu referencial, né? Obviamente é lento porque uma eleição acontece a cada X anos, né? Então tem eleições a cada 2 anos, sendo que uma vez é municipal, outra vez é estadual e nacional. Então a política ela muda de uma forma lenta, né? Então se a gente fosse querer que as coisas mudassem muito rápido, provavelmente a gente querer criar uma forma de gerar um incentivo muito maior para a renovação. Então, por exemplo, limitando o número de mandatos que cada pessoa pode ter, limitando o número, entendeu? Então daria para criar outras formas, porque daí a gente oxigena muito mais a política, né? Então eu vejo muito mais dessa forma do que pelo lado da representatividade das mulheres. Agora, se você for olhar de 2004 para 2018, o número de deputados federais, por exemplo, no Congresso Nacional, aumentou. Eu não lembro o número exato, ainda é muito pequena a representatividade, era tipo 10%, passou para 15%, né? Ainda é muito pequeno, mas ainda assim aumentou em 50%. Foi um aumento bastante grande. Essas eleições, eu acho que as candidatas, né, as mulheres, vão ter um resultado ainda bem melhor do que 2018. Um pouco, né, não tem dados aqui que mostram, né, porque a eleição ainda não aconteceu, mas é uma coisa que eu tenho visto assim bastante, que a sociedade acordando para entender que realmente tem muito menos mulheres, né, do que homens na política e que deveria ter muito mais mulheres, porque a sociedade enfim, 50-50, né? Legal. Daniel, eu vou entrar num tema que é um projeto teu, que é o do ICMS educacional. Tá? Eu vou fazer umas perguntas que eu li o projeto de lei, né? Uhum, E o projeto é inspirado na experiência cearense, né? sim. E pelo que eu li no projeto de lei, ele cria o IQM, o Índice de Qualidade da Educação Municipal, que é uma mescla de nível de aprendizado, variação do aprendizado, taxa de abandono e reprovação. Minha pergunta é, como você ou a sua equipe chegou nos percentuais, nos pesos de cada questão? E, Sim. ah, ah, Então, pode falar, desculpa. Eu então, complemento. assim, como você disse, esse projeto é baseado na experiência cearense, né? Em 2007 eles aprovaram um projeto semelhante, né? Com uma conta diferente, mas a ideia é a mesma, que é o seguinte: o ICMS é o imposto mais importante arrecadado pelo Estado e parte dele é redistribuído para os municípios, né? Então, e tem com uma base, uma série de critérios, né? Então, que vão determinar o quanto que vai para cada município. A ideia desse projeto é atualizar esses critérios e colocar ali um critério de desempenho na educação. Então, os prefeitos passariam a competir entre eles para ver quem conseguir melhorar mais os indicadores da educação vão conseguir receber uma parcela maior desses recursos, né? E aí cada estado tem o Ceará fez uma série de escolhas específicas, né? De acordo com a realidade do Ceará, né? Focando em problemas que eles têm, né? E aqui em São Paulo a gente se inspirou nesse projeto, né? E pensou, poxa, vamos tentar criar alguma fórmula que seja, a gente se inspirando nessa ideia, mas uma fórmula que seja o estado da arte, assim, o máximo, o melhor que a gente pode fazer para a realidade de São Paulo. E aí, enfim, para chegar na fórmula final, a gente conversou com vários institutos, fundações ligadas à educação, a gente fez um trabalho muito próximo da Secretaria de Educação, a gente quebrou bastante a cabeça, falou com o pessoal do Banco Mundial, que foram até alguns dos que mais influenciaram para esses percentuais que a gente tem no projeto hoje.
né? E ele, enfim, tem um cuidado bastante grande para que não tenha nenhum tipo de problema, de chance de burlar, né? Porque isso pode acontecer, né? Então, sobretudo para municípios pequenos, que, sei lá, tem uma escola só, né? Para municípios grandes é mais difícil você burlar a nota do município, né? Mas para municípios pequenos, você tem condições bastante reais de você burlar as notas daquele município, enfim, dando as respostas da prova, né, avaliação externa, né, então a gente usa os dados da avaliação estadual de São Paulo, né, Soresp. e isso, do Saresp, e aí a gente, enfim, corre esse risco, né, então o que a gente resolveu usar? A gente resolveu dar um peso maior para a variação da nota de um ano para o outro do que da nota em si, né, então se o município tem nota 8 ou se o município tem nota 3, essa questão da nota é um peso menor, bem menor do que a importância de você evoluir de um ano para o outro, né? Então, esse é o mais importante. Porque se você for um município pequeno e fizer alguma maneira de burlar as notas, de, enfim, dar as respostas para os alunos e tudo mais, isso pode até funcionar, teria uma investigação, porque as notas dos municípios não evoluem muito de um ano para o outro, né? É impossível você dobrar a nota de um município de um ano para o outro, né? Então, você além da possibilidade de investigar, e mesmo se isso passasse, funcionaria para um ano, porque no ano seguinte ia ter provavelmente uma evolução negativa ou uma evolução muito pequena e aquele município não se beneficiaria mais tanto dessa burlada aí na regra, né? Do outro lado, né, tem todas as questões dos pesos que a gente usa, né? A gente foca mais na aprendizagem, que é de fato o mais importante, o indicador mais importante da educação, né? Os alunos estão aprendendo português e matemática, né? Os municípios estão evoluindo ao longo do tempo. Isso também gera um incentivo para aquele que tem nota 8 não se acomodar e para aquele que tem nota 3 não achar que está tão para trás que não tem chances de ganhar tanto, né? Então, dessa maneira, dá uma equilibrada, todos têm incentivos para melhorar e, no final de contas, o foco mais importante na aprendizagem também tem um olhar especial ali para fluxo, né, que é reprovação, abandono escolar, mas com peso maior para abandono escolar, porque é um problema bem mais sério no estado de São Paulo, e porque quando o aluno abandona a escola, você perde o relacionamento com ele, você perde ele, né? Quando o aluno repete de ano, ele ainda está ali na escola, você ainda tem um relacionamento próximo a ele. Você ainda consegue fazer alguma coisa. O aluno que abandona, já era, né? E tudo isso tem um efeito, tem um multiplicador final, que é um balizador do tamanho do município. E essa variável que a gente escolheu é uma variável que foi bem pensada, que é o número de alunos matriculados na rede municipal que fazem a prova, justamente para que não aconteça de professor virar e falar: olha só, Joãozinho, você que só tira zero e que não está indo bem, no dia da prova vai jogar bola, nem apareça aqui na escola, né? Então, para evitar que isso aconteça, no final de contas, a gente escolheu usar todos os alunos que fazem a prova. Ou seja, o aluno pode até tirar uma nota muito baixa, mas se ele não for fazer a prova, a nota dele é zero. Então, é melhor que ele tire um do que tire zero. Então, não vai ter esse incentivo para deixar de lado os alunos que têm desempenho baixo. Mas se E ele o tiver número alguma deficiência, ele é classificado como? Digo isso porque eu já dei uma olhada, eu ainda não publiquei nada nesse sentido, mas desde que as avaliações começaram, no nível federal, Prova Brasil, depois o IDEB, o número de alunos classificados com algum tipo de deficiência aumentou bastante nas escolas. E eles não precisam fazer a prova, né? então, essa é uma maneira de tentar burlar e que tem que ser, quando você tem condições de acompanhar esses números, né, você vê que, pô, de repente, 90% dos alunos do município são especiais, que história é essa? Isso não existe, né? E esses números aparecem mesmo, né? Não só nisso, mas em diversos outros números, por exemplo, enfim, tem vários exemplos aqui, mas um que veio na minha cabeça é o número de professores com licença médica, por exemplo, né? A gente fala, poxa, quanto que alguém no setor, sabe, se você pegar uma empresa muito grande do setor privado, de qualquer área, né, qual que é o número de funcionários que estão com licença médica? Né? Pega uma carreira difícil aí, o pessoal que faz solda em siderúrgica, entendeu? Um trabalho assim terrível, muito difícil. Qual que é o número? Sei lá, pessoal que faz a coleta de lixo, né, nos municípios, né? Qual que é o número de pessoas que estão afastadas com licença médica? É muito pequeno,
não chega a 1%. Né? Vamos pegar aqui policial militar. Né? Qual que é o número de policiais militares que estão afastados por licença médica? Não chega a 2% da base de policiais militares, que trocam tiro, enfim, um trabalho, enfim, que quando Mas está em tem licença bastante médica. gente que vai para burocracia, né? E na educação, no estado de São Paulo, o número de professores que têm licença médica continuamente está na base de 20% dos professores. No município de São Paulo, esse número é 25% dos professores, ou seja, 1 a cada 4 professores, 1 a cada 5 professores estão de licença médica. Você fala, pô, peraí, tem alguma coisa errada aí. Não é possível que seja uma carreira tão dura que assim, 1/5 das pessoas, 1/4 dos profissionais estão assim de licença médica, um negócio inacreditável. Então, esses números, quando saltam os olhos, a gente tem que olhar e tem que investigar. E é papel da Secretaria de Educação fazer isso, e é papel nosso, como legisladores, fiscalizar o trabalho da Secretaria de Educação nesse sentido, né? Então, esse é um aspecto muito importante. E só para terminar o ponto do multiplicador do ICMS educacional, quando a gente escolheu o número de alunos matriculados nas escolas municipais que fizeram a prova, também tem um outro ponto ali dentro, né, escondido nessa variável, que é o incentivo à municipalização. Diversos municípios de São Paulo têm alunos nos anos iniciais do ensino fundamental e também nos anos finais do ensino fundamental na rede estadual. Né? Sobretudo para os anos iniciais, isso está errado, porque enfim, nas leis federais, né, LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né, é responsabilidade integral do município cuidar dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Não faz parte do escopo do Estado ter alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. E tem municípios ao redor do Estado que tem mais alunos na rede estadual do que na rede municipal, nessa etapa de ensino. Então, é muito importante que a gente crie os incentivos, inclusive financeiros, para que os prefeitos municipalizem esses alunos. Então, cada aluno que ele traz da rede estadual para a rede municipal, ele recebe o recurso do Fundeb, daquele aluno, mas isso não é suficiente para fazer a conta fechar. Então, que tem um incentivo também do ICMS para trazer esses alunos. E quando você tem, por exemplo, um município que pequeno, vamos supor, um município que tenha 10 mil alunos, né? Sendo que 10 mil alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, sendo que 5 mil estão na rede municipal e 5 mil estão na rede estadual, você trazendo os 5 mil da rede estadual para a rede municipal, basicamente faz você dobrar a sua base de cálculo dos seus indicadores de aprendizagem e por aí vai. Então, os prefeitos que quiserem no D0, assim, no momento seguinte, mas tiver um ganho rápido de receita de CMS, vão provavelmente fazer isso. E os prefeitos que não fizerem vão olhar para o lado, vão ver os outros fazendo, vão falar, opa, eu estou perdendo base de cálculo aqui, os outros estão avançando e eu vou perder o ICMS. E o ICMS é importantíssimo para mim, porque corresponde a praticamente 100% dos meus recursos de investimento no município, porque é um recurso que não vem carimbado para nenhuma área, eu posso usar da forma como eu achar necessária. E isso se torna investimento. Né? Então, muito do que os prefeitos precisam para se reeleger são os recursos do ICMS, que vão lá asfaltar um monte de rua agora, fazer obra e por aí vai. Então, para eles, esse recurso é muito importante. E sabendo que eles têm que melhorar a qualidade da educação, que eles têm que trazer os alunos do ensino fundamental para a rede municipal, que tem uma qualidade já melhor do que a rede estadual, é um ganha-ganha para todos os lados e gera incentivos muito bons para corrigir erros estruturais assim, né, na educação básica. Né, Mas o que a gente tem de evidência de impacto de ensino municipal ou de centralização escolar, melhor, tem um paper argentino do Galliani mostrando que em municípios com bom ambiente institucional, boa gestão, ou regiões com boa gestão, a descentralização é positiva na educação. E em municípios já zoados, né, que a gestão é ruim em geral, aí não funciona. Então, quer dizer, o ponto deles é que talvez, se você não tiver nenhum tipo de maneira de corrigir isso, você pode gerar algum problema de desigualdade entre municípios. Como é que a gente pode tentar lidar com essa questão? No Ceará, a experiência foi muito bem sucedida. Né? Houve uma redução de desigualdade nas escolas, né? Sobretudo porque as escolas do interior, né, dos municípios mais pobres, avançaram muito, né? E hoje são algumas das melhores
um dos melhores lugares para se estudar, né, em escola pública no Brasil, né? Então, no Ceará, no interior do Ceará, não estão em São Paulo, não estão em Santa Catarina, estão no interior do Ceará, né? Então, teve um resultado muito bom. Também porque a Secretaria de Educação entrou junto, né, no projeto, fazendo uma espécie de mediação entre os municípios para disseminar boas práticas e para ajudar os municípios a encontrar os caminhos das pedras para melhorar os seus indicadores. Então, isso é algo que aqui em São Paulo a gente também pretende fazer, né? Eu converso semanalmente com o secretário de Educação, a gente tem um alinhamento muito grande e ele já tem um projeto, uma política pública pronta para ser lançada quando o projeto for aprovado, porque daí as coisas andam juntas, né? Isso é muito importante. De fato, eu acredito muito que na liberdade, assim, na descentralização e na liberdade que seja conquistada, né? Então, conforme as escolas atingem bons resultados, elas têm que ganhar muito mais autonomia, né? Conforme elas não atingem resultados e têm dificuldades, o foco deveria ser muito mais em medidas de padronização que elevem a qualidade do ensino, porque tem muita questão de processo, de boas práticas, né, que são padronizados, assim, que são padronizáveis, né, e que podem ser disseminados aí para a rede escolar, que é mais ou menos essa ideia que a Secretaria de Educação tem em fazer em parceria junto com o meu projeto, né, essa espécie de tutoria aí enfim, dos municípios e das redes escolares, né, municipais. O Mangabeira, quando estava no ministério, ele produziu lá um documento que não saiu do lugar, que previa que o governo federal poderia intervir em redes que estavam indo mal, né? Você acha que é por aí o jeito de a Secretaria do Estado poderia ter uma atuação mais presente, né? E eu sei que isso não tem previsão talvez legal, mas o que você acha dessa ideia? Não, eu acho bastante interessante, talvez não na forma como o Mangabeira diz, né? Tem que ser uma forma feita com muito cuidado. Às vezes, mais importante do que a ideia e o conceito é a forma como ele é aplicado, né? Então, eu acredito que, por exemplo, para municípios que realmente estão fracassados e que ficaram para trás, que não conseguem avançar, né, algum tipo de suporte seja necessário. Eu acho que a gente precisa repensar a distribuição de responsabilidades entre os entes federativos na educação, né? Eu acredito que a execução da educação deveria ser integralmente tocada pelos municípios. Os estados deveriam assumir um papel de supervisão, né? Então, muito essa coisa de olhar todas as redes municipais e fazer justamente como se fosse uma consultoria quase, sabe? Fazer todo o administrativo, obviamente, né? Consolidar o administrativo, mas também auxiliar na elevação dos resultados das escolas, né? Então, e enfim, nas regras de carreira dos professores e por aí vai, né? E o governo federal, uma coisa muito mais estratégica de direcionamento, de currículo, de como repensar a formação dos professores para ser algo mais prático, em pensar avaliações externas para o Brasil inteiro, enfim, uma coisa muito mais assim, olhar quais são os pontos críticos do sistema e do direcionamento daquilo que a educação do Brasil está andando para os próximos anos e décadas, para que a gente consiga fazer a conta, entender que nos próximos anos o Brasil vai precisar de uma série de capital humano de diversas áreas e que a gente precisa fazer a conta de chegada para, enfim, suprir as demandas que a gente tem, por exemplo, de engenheiros e por aí vai. Então, eu acho que a questão de ensino superior também, que é bastante importante, precisa ser repensada, né? Eu acho que, enfim, o Brasil errou muito, na contramão em diversos sentidos, a gente pode falar isso daqui a pouco também, mas eu acredito muito que a gente tem que redirecionar as responsabilidades de cada ente federativo, justamente para que o Estado faça esse papel mais supervisor e que conecte assim uma experiência, porque o município, quando você projeta num gráfico, né, todas as escolas do Estado de São Paulo, né, e num eixo a nota no IDEB, no outro eixo o nível socioeconômico, você vê que tem uma linha de tendência, sabe, bem levemente positiva, mas que é uma nuvem toda dispersa. Então você vê no mesmo nível socioeconômico realidades completamente diferentes. E nessas realidades completamente diferentes, você vê municípios muito parecidos entre eles com resultados muito diferentes. Então, fazer essa parceria entre municípios, entre escolas, e disseminar boas práticas e pensar tudo aquilo que a gente poderia usar
para fazer com que isso acontecesse, deveria ser muito mais papel do Estado do que do governo federal ou do que dos próprios municípios, né? Porque aí dependeria muito da capacidade do secretário municipal de educação de olhar o Estado e encontrar quem que seria um benchmarking bom para ele. Isso a gente não pode esperar, porque o nível de capital humano dos gestores públicos no Brasil é muito baixo, né? O pessoal não consegue nem pensar em olhar o IDEB, ver quem são as melhores cidades do estado dele, né? Por exemplo, pegar Novo Horizonte, aqui em São Paulo. Vou bater uma ligação ali para o secretário municipal e perguntar o que ele está fazendo, fazer uma visita e tal. A maior parte dos secretários nem pensam nisso, assim, nem tem ideia. Então, a gente está infelizmente, a gente tem que criar um sistema onde os incentivos levam as pessoas a caminhar para essa direção, né? Do que, enfim, esperar que cada um deles tenha uma a habilidade de olhar, analisar os dados e conseguir fazer uma gestão voltada para resultados, que é algo muito raro na área pública, né? Mas falando especificamente do governo do Estado de São Paulo, não dessa gestão, mas das últimas gestões, quer dizer, o governo não vai muito nesse sentido, né? Quer dizer, eu trabalhei com alguns produtos educacionais que foram inseridos com avaliação de impacto e os produtos em geral são testados em escolas modelo. Quer dizer, é bem interessante. Isso não tem nenhuma utilidade, quer dizer, tem pouca utilidade para a gente fazer inferência, para usar em outras realidades, né? Sim. Você acha que essa cultura de avaliação ainda é pequena, mesmo aqui no estado de São Paulo? Muito pequena, já é muito pequena para os alunos, quanto mais para os professores e para os diretores. Então, essa responsabilização e busca por resultados, né, de olhar tudo que a Secretaria de Educação faz e que as escolas fazem, né, mirando resultados, é algo que ainda não existe, né? Eu acredito que a educação pública existe porque é a forma que está estabelecido para que as crianças jovens se preparem para o futuro, né, conseguirem andar com os próprios pés e desenvolver uma carreira bem sucedida, em serem bons cidadãos, responsáveis, enfim, em criarem suas próprias famílias e por aí vai. Entendeu? Então, assim, eu acredito que a educação deveria estar ali justamente para, no final de contas, preparar essas pessoas para o futuro, né, para fazer suas próprias escolhas no futuro. E o que a gente tem hoje é algo muito desastroso, assim, né? Você vê assim, se mesmo para avaliar impacto, eles quererem só implementar produtos, tal, e avaliar o impacto desses produtos em escolas modelo, é porque eles, né, não têm a mínima ideia do que seria uma avaliação de impacto de fato, né? A escolha das escolas deveria ser randomizada, deveria ser escolhida de forma aleatória, né? Para que seja um RCT de verdade, ou enfim, tem uma série de medidas diferentes de avaliação de impacto, mas se você quiser avaliar impacto, você não pode viesar a seleção das escolas, sobretudo pegando as melhores, né? Você tem que fazer com que essa seleção seja aleatória. Então, sim, é uma compreensão que para mim é muito básica, para a gente aqui é muito básica, mas que para a maior parte dos gestores públicos no Brasil não tem a mínima ideia, entendeu? Então, isso é muito complicado, né? Eu acho que a gente está muito longe de ter um setor público que entenda a sua finalidade, que entenda o tipo de resultado que ele tem que entregar e quais são os indicadores que vão medir esse resultado. Então, enfim, que no final de contas tudo isso a gente está falando aqui de gestão, né? E são coisas que se você, enfim, olhar para a empresa onde você trabalha, né? O pessoal que está assistindo, qualquer empresa tem isso assim rodando, né? Porque se não tiver, quebra, entendeu? Então, ao menos que seja um produto muito bom que permita você cometer exageros assim ao longo do tempo e ainda sobreviver, mas sei lá, não conheço empresa que seja descuidada, né, nos seus indicadores financeiros, nos seus indicadores de qualidade, enfim, de entrega, tal de produto e que, enfim, sobrevive a um longo prazo. Não conheço. Agora, o que isso reflete, assim, no final de contas, é um cenário que para mim é muito peculiar do Brasil. Não sei, assim, eu tenho olhado alguns países, né, e tentado entender como que funciona a gestão pública em alguns países, né, e eu nunca vi nenhum país onde existe um abismo tão grande entre a qualidade do setor privado, né, e a qualidade do setor público. Se você pegar o setor privado, você vai ver que tem muita indústria que realmente é muito ineficiente, que sobrevive de proteção
de políticas econômicas protecionistas, né, que sobrevivem de benefício fiscal, enfim, tem muita coisa que, a partir do momento que abrir, que reduzir taxa de importação, que reduzir, anular benefício fiscal, quebra no dia seguinte, né? Mas tem outros setores, né, sobretudo o agro, sobretudo os serviços, que o Brasil é competitivo a nível internacional, né? Só que quando você olha o setor público, é um outro país. O setor público e o setor privado no Brasil são dois países diferentes, né? Até quando o pessoal fala Brasil, eu acho que é uma generalização imprecisa, sabe? Você pode falar Brasil. Você está falando qual Brasil? Brasil privado ou Brasil público? São dois Brasis completamente diferentes, né? O Brasil privado é um Brasil extremamente promissor. Agora, o Brasil público assim, tá lá para trás do Malawi, entendeu? Assim, é um desastre. Só tem computador porque realmente ninguém mais usa a máquina de escrever, porque se fosse uma coisa um pouco mais, ainda usaria a máquina de escrever, é uma loucura, tudo no papel. Aí os processos são digitalizados, tipo, tirado foto da folha, sabe? É uma maneira de se fazer as coisas, sabe? Que tem um olhar muito, muito inadequado, né? É, olhando o histórico do IDEB, a gente pode dizer que o IDEB é uma política de relativo sucesso, né? Quer dizer, a gente conseguiu estabelecer uma métrica, todo mundo usa a métrica. Então, para o Brasil, isso é uma história de sucesso. Mas, quando foram estabelecidas as metas, para quem nunca viu, o cálculo é baseado numa função logística, é um cálculo teórico, né? E foi baseado nos dados de 2005, na primeira edição, em que muitas redes não entendiam como é que aquilo funcionava, a participação foi aumentando, de escolas foi aumentando ao longo do tempo, né? E sendo que nesse cálculo, a partir de 2005, as metas ficaram muito fáceis para algumas redes e ficaram muito difíceis para outras. E, em nenhum momento, o projeto previa uma revisão no meio do caminho, né? Até 2021, que é a última edição aí prevista. Voltando à questão do ICMS educacional e a questão dos pesos, quer dizer, o projeto não prevê piloto. Não dá para dizer que talvez a gente tenha que recalcular os pesos no meio do caminho, e como é que a gente lida com esse tipo de certeza entre o projeto, que é super legal e foi bem debatido, e a execução dele lá na ponta? Então, dando um passo atrás, falando um pouco do IDEB, que eu acho que é um ponto muito importante, né? Foi um sucesso, né? O IDEB é muito importante, mas parcial, né? Por três motivos básicos, assim, que para começar a conversa, assim, depois dá para aprofundar muito mais. O mundo escolheu medir resultados de educação em três coisas, né? A língua do país, né? O idioma do país, tal, né? Então, linguagem, né? Matemática e ciências, né? A gente no Brasil só mede português e matemática, a gente não mede ciências, então tem que colocar ciências também. Segundo, a frequência e a demora para resultado, né? Uma vez a cada 2 anos, eu acho muito pouco, né, para você avaliar de fato os resultados. E ainda por cima, o resultado do IDEB vem 1 ano depois que a Prova Brasil é implementada, o que é uma loucura, uma loucura. Você tem uma nota que já saiu e 1 ano depois sai o indicador, sabe? Que não existe, né? Então, o resultado deveria ser muito mais rápido. E o terceiro ponto é o número de séries que fazem as provas, né? Acho que todos os alunos deveriam fazer todos os anos essa prova, né? E de preferência os estados deveriam organizar provas trimestrais, bimestrais, enfim, na mesma linha, avaliações externas para ter um acompanhamento gerencial maior, né? Porque, enfim, o indicador gerado, na verdade, o resultado gerado pelo IDEB é um resultado que você não consegue não consegue gerenciar muito bem. E você olha para o IDEB e fala, tá bom, mas se o IDEB aqui do município, dessa escola é 4,3, como é que eu faço para chegar em 5,5? Né? Ninguém sabe. Exatamente. Ninguém sabe, assim, você tem práticas que você sabe que vão melhorar o resultado, mas para chegar ali, você não sabe, você precisa de mais avaliações ao longo do tempo para ir acompanhando com melhor precisão se você está avançando ou não. Porque senão é aquela coisa, né? Inês é morta, né? Eu descobri que há 1 ano atrás ninguém aprendeu e agora todo mundo já está fora da escola. Muito bem, que ótima medição, né? Então tem esses problemas, né? As metas do IDEB eu acho que são muito ruins, assim, por
porque é para inglês ver, entendeu? Então, uma meta deveria basicamente ser um objetivo, valor e prazo. Então, é melhorar a matemática, tal, enfim, chegar a tal nível, em até tal tempo. Mas a questão é que a meta só funciona se tiver responsabilização, né? Então, o que acontece com os municípios que batem metas? O que acontece com os municípios que não batem metas? Nada, né? O que acontece, como que as metas são definidas? É uma coisa, até um cálculo meio genérico, que não olha as especificidades de cada lugar. Então, é muito importante que também tenha uma participação dos próprios municípios em refletir e pensar, poxa, o que para a gente é uma meta audaciosa? Onde a gente quer chegar? Entendeu? E com uma provocação mesmo para que eles consigam se mover, mas que tenham uma responsabilização, né? E o ICMS educacional, ele tem isso, entendeu? Então, ele dá uma responsabilização, que é orçamento na veia, né? E, de novo, é um orçamento que é uma parcela pequena do orçamento do município, não tão pequena assim para vários, né? Mas que para a maior parte dos municípios corresponde a 100% do investimento, que é o recurso que o prefeito vai usar para conseguir se reeleger. Então, ali, de fato, tem responsabilização. Se o prefeito fracassar e ele perder esses recursos do ICMS, uma parcela importante, ele vai diminuir bastante as chances dele de se reeleger. Então, isso mexendo com a sobrevivência do político, né, do prefeito e da sua equipe, do secretário municipal de educação e tudo mais, eles, no mínimo, vão ter que olhar e começar a buscar resultados. Obviamente, aquilo que eu disse, o nível de capital humano é muito baixo, né? Você conversa com prefeitos de cidades pequenas, assim, se você virar e falar assim, olha, quanto que é 7 vezes 8? O cara vai ficar aí, caraca, não sei e tal. Então, assim, realmente, obviamente é um exagero, né? Mas tem muita gente muito despreparada gerindo as cidades Brasil afora. Então, você tem que criar um incentivo, mas também tem que criar as condições para que eles cheguem até lá. Por isso que também a parceria com a Secretaria de Educação é importante. Mas no ICMS educacional, diferente dessas metas generalísticas assim do IDEB, no ICMS educacional tem uma responsabilização de fato, né? O resultado que você atinge tem uma consequência direta. Mas você acha então que um piloto aí não faria sentido? Então, assim, tem regra de transição, né? A transição gradual, né? Obviamente, a versão que você leu do projeto não é a versão final, né? E a versão final ainda não existe, porque ainda é o fruto de discussão entre os deputados, entre associações de prefeitos, enfim, é uma coisa que está evoluindo. Tem municípios que estão muito contrários ao projeto, tem outros que gostam muito do projeto. Então, é uma coisa que tem que evoluir de forma gradual. O ICMS educacional acaba impactando na distribuição de 12, 13, por volta de 12, 13 bilhões de reais por ano para os municípios. Então, é um volume muito grande de recursos que vai ser influenciado diretamente através desse projeto de lei. Então, é muito importante que seja muito bem discutido, né? E é um projeto que tem, como eu disse, uma chance de ter um impacto muito grande na educação dos alunos ao longo dos próximos anos e décadas. Então, daqui a 10 anos, provavelmente o resultado dos alunos que enfim, fizerem as provas, tal, do Estado de São Paulo, dos alunos das escolas municipais, o resultado vai ser muito melhor do que se não tivesse esse projeto de lei. E é esse tipo de impacto que eu busco no mandato, assim, no meu trabalho. Agora, precisa de revisão em algum momento do tempo? Vai precisar, sim, de revisão. Inclusive, o Ceará está revisando já. Está diminuindo o peso da educação nos critérios de redistribuição do ICMS. Porque eles já viram que a maior parte do objetivo do critério da educação já foi cumprido e que agora eles podem olhar outras áreas e tentar criar esses mesmos incentivos para outras áreas, né? Eu acho que a educação de São Paulo está muito atrasada em relação ao resto do país, mesmo estando entre os primeiros lugares do ranking do IDEB, justamente porque a gente tem uma realidade socioeconômica muito diferente do que é o Brasil médio, né? São Paulo tem 1/3 do PIB do Brasil, 1/4 da população brasileira, enfim, tem condições de estar completamente deslocado dos outros estados, né, sob qualquer parâmetro e na educação inclusive, né? Então, eu acredito que para o estado de São Paulo vai ser muito importante, pelo menos aí para os próximos 15 anos, de 10 a 20 anos, ter essa regra atual, né, que vai chegar no cálculo final, mas que ao longo do tempo vai precisar sim de alguma revisão. Acontece que a lei inicial que determinou esses critérios no estado de São Paulo é uma lei de 80,
1982, eu acho, 83, não me lembro bem. E a primeira atualização da lei veio em 93. Então, e de lá para cá não teve nenhuma atualização. Então, a gente está quase 30 anos sem nenhuma atualização. Em paralelo, o ICMS educacional, uma discussão que a gente já começou há mais de um ano na Assembleia, mais que na aprovação do novo Fundeb, foi colocado ali um jabuti, né, mas um jabuti bom, né, que é no final de contas, determinar que os estados passam a ter uma autonomia maior para determinar os critérios de repasse do ICMS, desde que coloquem pelo menos 10% em desempenho em educação, né? E isso tem que ser revisado obrigatoriamente nos próximos 2 anos. Então, os estados vão ter que se adequar. E como a gente já começou essa discussão, já evoluiu essa discussão desde o início do mandato, e envolvendo a sociedade, envolvendo especialistas e refletindo e usando os dados para entender a situação do estado de São Paulo, o que é melhor para São Paulo. Então, eu acredito que a gente está numa posição muito boa para conseguir aprovar esse projeto, dado que é uma obrigação, uma obrigatoriedade, vai ter que acontecer, e que, enfim, a discussão já está evoluindo de uma forma bem madura, e quanto mais rápido São Paulo fizer, mais ele vai servir de vitrine para outros estados, né? Daniel, você é um crítico da organização institucional da USP e de outras universidades estaduais. Você já gravou vídeos lá na USP. Qual que é o caminho que a USP, Unicamp e Unesp deveriam seguir no seu ponto de vista? Olha, eu estou no conselho consultivo da USP, né? Então eu entendo muito assim o trabalho que eles tentam fazer, as coisas que eles tentam mudar, a cabeça de vários dos gestores da USP e das outras universidades estaduais também, da FAPESP, né? O professor Zago é excelente gestor, foi o melhor, eu acredito na minha avaliação aqui, o melhor reitor que a USP já teve, e pelo menos nos A visão é últimos. mais positiva hoje do que era antes do mandato? Não, não, não. Eu acho que tem problemas estruturais, né? Tem problemas estruturais, são problemas muito sérios, né? O caso do professor Zago, que eu acabei de elogiar, é um caso específico porque ele pegou uma USP de uma gestão anterior que queimou mais de R$ 1 bilhão de caixa, né, de dinheiro que a universidade tinha, em obras que ficaram, a maior parte delas, inacabadas, né? E aumentando benefícios, contratando pessoas, então aumentando ainda mais o custo em pessoal na universidade, que já é muito alto, né? Então, eu acredito que uma parte dos problemas da gestão das universidades é o mesmo problema dos órgãos públicos brasileiros. Muito gasto em folha, pouca visão de resultado, pouca especialização. Então, por exemplo, na minha cabeça, é imprescindível que na USP tenham carreiras para os professores de diversas maneiras. Por exemplo, carreira só de pesquisa, carreira só de ensino e carreiras híbridas. Isso daí já economizaria uma tonelada de recursos. Por quê? Porque hoje a gente tem todos os professores se dedicando para ensino e pesquisa, né? Alguns são excelentes pesquisadores e péssimos professores, alguns são excelentes professores e péssimos pesquisadores, ou que estão numa área que não consegue agregar tanto para a ciência, para o desenvolvimento, para o avanço da ciência, né? E, no final de contas, uma alocação de recursos muito linear. Então, departamentos que são excelentes, como medicina, como a Exalc, né, de agronomia e tal, lá em Piracicaba, como o direito, como a FEA, a Poli, tem resultados excelentes, tem recursos para pesquisa muito semelhantes a departamentos que não têm um sucesso tão grande. E aí, em especial, mencionar a FEFERESH, assim, com várias, enfim, várias pesquisas e cursos que, no final de contas, trazem muito poucas contribuições assim para a ciência a nível internacional. Você Assim. diz número de publicações, qualidade? O que Não, você o está número de falando? publicações da USP é o sétimo maior do mundo, mas a relevância das publicações é um dos últimos do mundo, né, no ranking de uma universidade holandesa. Né? Então, a USP está em sétimo lugar, como maior produção acadêmica, mas está em 993 do mundo em relevância. Isso se dá muito porque as publicações são em português. Tá bom, para direito faz sentido estar em português, tal, porque a gente tem um sistema de leis e situações muito peculiares. Agora, você fazer para humanas, exatas, tal, só publicações em português não faz absolutamente sentido nenhum, nenhum. Tem que publicar em inglês. Ah, não, mas isso aqui
paciência. A ciência funciona assim. Uma outra questão que contribui para isso, né, os incentivos gerados são muito para o número de publicação do que para a qualidade, é justamente o sistema de pontuação Qualis, né? O Qualis, no final de contas, incentiva que você picote uma publicação relevante em várias publicações menores para ganhar mais pontos. Então, isso diminui a qualidade da ciência brasileira de um modo geral, não só na USP, mas no Brasil inteiro. E eu acho que falta, né, uma visão dos reitores, não só da USP, mas de todas as universidades públicas do Brasil, de entender que não dá para sobreviver dependendo de uma única fonte de recursos, em primeiro lugar. Então, você tem que diversificar suas fontes de recursos, fazendo parcerias com o setor privado, fazendo concessões de espaços da universidade, enfim, tentando encontrar em todos os ativos que a universidade possui oportunidades para geração de receita. Isso é fundamental. E, do outro lado das despesas, as universidades precisam ser fiscalmente responsáveis, né? É inadmissível que as universidades gastem 90%, 100%, 105% da sua receita em folha, sabe? Se nem paga folha, já está deficitário. Que porcaria é essa, sabe? Não tem organização que sobreviva dessa forma. Então, você precisa criar incentivos, criar regras para uma gestão responsável. Então, por exemplo, a folha, o gasto em folha passa de 80% do orçamento, não pode mais contratar, né? Não pode mais dar benefícios e por aí vai. Um ano antes das eleições das chapas das reitorias, né, que são eleitos, né, uma eleição é uma eleição política, né, feita com chapas de oposição, chapa da situação, tal. A maior parte dos votos vem dos funcionários da universidade, então que gera incentivo para o corporativismo e tudo mais. Um ano antes dessas eleições, eles não podem fazer nenhum tipo de obra e dar nenhum tipo de benefício. Se for um ano, 6 meses antes, entendeu? Para não ficar fazendo campanha com o dinheiro da universidade, né? Outra coisa que é essencial e talvez seja mais importante dentro do ambiente universitário é a melhoria da governança das universidades. Como que as melhores universidades do mundo, como que é o sistema de governança das melhores universidades do mundo? Certamente não é como um conselho universitário da USP, que tem 123 pessoas, né, 99% pessoas de dentro da universidade, quase ninguém de fora, né, que funciona quase como uma assembleia, com uma força enorme do corporativismo. Então, assim, eu olho para os reitores e vários deles querem fazer mudanças, mas eles tentam emplacar essas mudanças no conselho universitário, não consegue voto, porque só tem corporativista lá, só tem sindicalista. Como é que você aprova reforma que seja, enfim, busque a responsabilidade fiscal penalizando o aspecto da folha, enfim, de benefícios e tal, fazer uma reforma administrativa, sendo que a maior parte das pessoas que vão validar a sua decisão são sindicalistas, entendeu? Então, não tem como. Então, a gente precisa modernizar a governança das universidades. E como que as melhores do mundo têm? Um conselho universitário bem menor, sei lá, de 20 a 30 pessoas no máximo, ou mais que isso já não é mais conselho, aí é assembleia, né? E, inclusive, acho que Harvard tem um conselho universitário de 7 pessoas, né? Então, obviamente, é uma realidade bem diferente da nossa, mas as melhores universidades do mundo de vários países têm conselhos universitários por volta de 20, 30 pessoas. E a maior parte dessas pessoas são de fora da universidade, assim como tem o conselho consultivo na USP, onde tem lá pessoas, enfim, tem o José Alexandre Schenkman, tem o Pedro lá do grupo Ultrapar, tem a Cláudia Costin, eu estou lá como representante do Legislativo, então tem a participação de pessoas de fora da universidade que estão ali tentando ajudar o reitor a dar um direcionamento melhor para as coisas, né? Mas tudo bem, pode falar o que for. Vai lá e qualquer mudança tem que aprovar num conselho universitário com 123, tem que ser desses 123, 110, 115 são sindicalistas praticamente. Como é que você faz? Não faz, né? Então, enfim, é um problema muito sério. Agora, quando a gente olha, dá um zoom out nessa situação, se distancia do ambiente interno da USP, da governança da universidade, das questões de gestão das universidades, a gente precisa repensar o modelo de ensino superior no Brasil. E quem que faz isso bem? Eu gosto muito, por exemplo, do modelo da Califórnia, que é um sistema tripartite, onde só algumas universidades têm uma alocação muito grande de recursos para pesquisa, que
são as UCs, que são menos universidades, com menos campi, né, universitários, com menos alunos e tudo mais, mas voltado para aquelas carreiras voltadas para pesquisa, para avanços da ciência. Aí tem um nível abaixo, que são State Universities, né, State Universities da Califórnia, que são aquelas universidades que focam em formar os profissionais para o mercado de trabalho, né, sem foco em pesquisa, um foco bem menor em pesquisa, que, por exemplo, ensinam, são as faculdades de como se diz, de enfermagem, de contabilidade, enfim, daquelas áreas que tipo, não faz sentido você alocar um monte em pesquisa, porque não vai sair dali os grandes avanços da ciência, entendeu? Então, é muito mais importante você formar bons profissionais para o mercado de trabalho. E um terceiro nível, onde está a maior parte dos alunos, que é o ensino técnico, né? Que são os community colleges, né? Que é algo muito parecido com o que a gente tem, que são as FATECs. ETEC é mais ensino médio técnico, mas que são uma espécie de ensino superior técnico, como funcionam as FATECs mesmo, né? Então, a gente tem hoje, né, muitos alunos no topo da pirâmide, né? USP, Unesp, Unicamp, federais, tal, gastando rios de dinheiro. A maior parte do orçamento da educação no Brasil vai para isso, né? Aí, nessa faixa intermediária da Califórnia, aqui no Brasil não existe, a gente não tem, é vazio, não tem. Tem só as faculdades privadas, né, que cumprem esse papel, mas públicas não tem nenhuma. Daria para fazer sistemas híbridos, enfim, pensar em uma maneira diferente até de financiamento, visando maior resultado de qualidade de ensino, também com incentivo, né, no setor privado para a qualidade do ensino, até que existe, mas, enfim, ainda não tanto, né? E, por último, o foco maior e muito mais relevante no ensino técnico, que é praticamente inexistente no Brasil. Isso deveria ser onde a maior parte dos alunos deveriam se encaminhar. Porque o que acontece no Brasil é que a cada 100 alunos que entram no ensino fundamental, só 57 terminam o ensino médio. E dos que terminam o ensino médio, né, pouquíssimos vão para as universidades. Só 14% dos alunos conseguem entrar, dos jovens conseguem entrar nas universidades públicas e privadas. E só 7% deles se formam. E nessa brincadeira, vai boa parte do orçamento da educação no Brasil. Então é um problema bastante grande. A gente aloca muito recurso, desperdiça muito recurso, e que a maior parte dos alunos não sabem para onde ir, né? Eles terminam o ensino médio numa escola pública, eles não têm nenhum tipo de destinação, eles não têm nenhum tipo de caminho para onde eles vão seguir, né? Então, e eles não estão preparados o suficiente para conseguir um emprego. Então, é muito importante que a gente consiga criar esses outros caminhos, né? Seja via ensino técnico durante o ensino médio, seja ensino técnico mais com a cara da FATEC, para que a gente consiga dar vazão para esses jovens conseguirem dar seus próximos passos, como acontece na Áustria, na Alemanha, enfim, na Finlândia, que você vê que, sei lá, na Alemanha, 51% dos alunos, depois que terminam o ensino médio, vão para um ensino técnico, né, uma faculdade técnica. Agora, os outros, por quê? E o que acontece com os outros 49%? Vão para as universidades, ou seja, todo mundo tem um próximo passo. Né? No Brasil, não. No Brasil, todo mundo, pô, se eu fui um aluno muito dedicado, mas numa escola muito ruim, eu vou terminar o ensino médio, eu não vou saber matemática básica, sabe, nível adequado. Eu não vou conseguir um emprego e eu não vou conseguir, eu não tenho nem chance de entrar numa faculdade e acabou, entendeu? A história acabou antes de começar. Daniel, o último tópico que eu vou levantar é o PSDB nasceu como uma dissidência esquerda do PMDB e por conta das eleições foi chutado para a direita do espectro político, né, fazendo um contraponto ao PT. O Partido Novo surgiu com uma proposta aparentemente liberal, mas já na eleição de 2018 alguns candidatos se aproximaram de agendas mais conservadoras, como posse de armas. O próprio João Moedo dizia algo como que era liberal na economia e conservador nos costumes. Minha pergunta para você é: você acha que o Partido Novo tende a ser o grande partido conservador no Brasil no futuro, o grande partido da direita? Então, eu não acho que vai ser o grande partido conservador do futuro, mas eu acho que vai ser o grande partido da direita. Por quê? Porque, em primeiro lugar, né, eu acho que quando as pessoas falam dos partidos, elas olham pelos ângulos errados. Né? Eu vou explicar. Né? Quando você olha todos os partidos no Brasil, né,
nenhum deles tem uma visão de ideias, claro, né? Só dois tem, eu acho, assim, mais ou menos, né? Quais? Alguns, na PT? verdade. Hã? Quais são os dois? Eu pensaria muito mais no novo, né? Novo. Obviamente, com pauta liberal, né? Sobretudo na economia, onde isso é uma questão inquestionável, né? Dentro do novo. O que não é em nenhum outro partido, nem no PSDB, né? E o pessoal do outro lado do espectro político, o PT não, porque o PT também entra no jogo político de votar contra o que acredita para ganhar benefícios privados. Assim, os parlamentares, né, do PT, eles são muito mais daquele jogo muito mais próximo daquele jogo do centrão do que a gente do novo, né, e do que o pessoal dessa esquerda aí mais pessoal. Também colocaria outros também ali, sei lá, esses bem mais radical da esquerda, mas defendendo coisas absurdas. E aí o que acontece? As pessoas olham, não, mas tem pessoas dentro do novo que são mais conservadores em alguns pontos, mais liberais nos pontos de costumes e tudo mais. Eu acho que daí é muito mais essa classificação, acho que é uma classificação muito imprecisa, porque mesmo dentro das pautas e das pautas polêmicas, são pautas que eu vou ter divergência do João Moedo, que vai ter divergência do Thiago Mitrô, que vai ter divergência do Fábio Osterman. Então, assim, nos detalhes, nas opiniões, as coisas realmente não, sabe, não tem cada um tem uma linha assim, né? Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu sou até um pouco mais sou mais liberal do que a maior parte, tem outras coisas que eu sou mais até conservador do que os outros, então tem, enfim, uma série de nuances, né? Agora, a gente tem um ponto em comum, que é o ponto importante, que é o diagnóstico de Brasil, né? A gente entende os problemas do Brasil, que precisa ser feito para que a gente consiga ter um país moderno no futuro, né? A gente tem essa visão do que precisa ser feito, as grandes reformas do país, a abertura econômica, sabe? Quais são as grandes mudanças de estrutura do Estado para que a gente consiga diminuir esse abismo que existe no Brasil entre o setor privado e o setor público aqui embaixo. Então, a gente consegue entender, a gente tem uma visão muito alinhada de como fazer esse catch-up aqui, de como fazer com que o Estado seja moderno e produtivo, mais produtivo, né, em termos de eficiência, entrega, eficácia e tal, e diminuição de tamanho e foco naquilo que realmente é importante, se desfazendo daquilo que não é tão importante, mas então foco na energia de fazer aquilo que realmente vai fazer a diferença, entregar alguma coisa de maior qualidade. Mas por que eu falei que a gente olha essa questão dos partidos políticos pelo ângulo errado? Eu acho que o Novo tem um negócio que nenhum outro partido tem no Brasil, né? E que é um dos grandes diferenciais do Novo, né? Não só os valores e os princípios que a gente defende, mas a gente tem uma governança que é muito específica, muito mais transparente do que qualquer outro partido, né? Pode melhorar sempre, né? Mas que tem um sistema de funcionar muito diferente. O fato de existir processos seletivos que também precisam melhorar, né? É algo que diferencia a gente, porque a gente busca ao máximo só colocar como candidatos as pessoas que estão preparadas, né? Invariavelmente vai ter erro de seleção, assim como tem nas empresas, tem erro de seleção, né? Mas a gente tem que, isso não pode ao mesmo tempo ser um argumento para a gente não aprimorar o nosso processo seletivo e precisa, sobretudo, para os cargos mais chave, né? Então, esse é um aspecto muito importante. Mas algumas das regras assim, de governança nossas são muito peculiares e são muito diferentes da política tradicional. Por exemplo, a separação entre o trabalho dos políticos e o trabalho dos dirigentes partidários. Isso eu acho que é uma das grandes chaves que mantém o Novo um partido completamente diferente da velha política. Por quê? Porque ele garante que exista no partido meritocracia. Meritocracia. Por quê? Para o Partido Novo, um trabalho bem feito de um político é justamente fazer um bom mandato, entregar resultado para a sociedade, defender pautas importantes, influenciar no debate público. Isso é o que, no final de contas, é mérito, né, para um político do Partido Novo. Né? Então, acho que isso é um dos pontos principais. Já num partido tradicional, o que um político faz? Ele tenta, né, fazer debates, né, propor projetos de lei até, né, fazer uma coisa assim, mas um foco muito grande em política interna do partido, em tomar decisões pelo partido, porque ele também é dono de alguma parte do partido. Então, por exemplo, olha o PSDB que você mencionou, né? Tem quadros muito interessantes no PSDB, assim, mas esses quadros não conseguem subir,
não conseguem alçar voos maiores. Por quê? Por exemplo, poxa, pode ter lá sei lá, vamos supor que tem ali Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Está fazendo um trabalho, né? Tem os seus problemas, né? Tem vários pontos que eu critico e que, inclusive, a bancada do Novo no Rio Grande do Sul tem batido de frente, mas ali, né, tem alguns aspectos interessantes que ele está fazendo no trabalho dele. Tá bom, né? Vamos supor que ele seja o maior talento do PSDB hoje, né, para dentro do partido. Quem que vai ser o candidato a presidente de 2022 do PSDB? Quem? 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 João João Dória. Dória. João Dória. Então, assim, o Dória pode. Quem que é o presidente do partido hoje? É o João Dória? João Dória. Então, o que acontece? O Dória pode até falar, não, pô, esse Eduardo Leite é um jovem muito, muito talentoso, né? Eu gosto muito dele, mas não o suficiente para estar no meu lugar, entendeu? Não o suficiente Gosto para estar mais no de meu mim. eu gosto mais de mim. Especialmente se tratando de João Dória, né? Que tem 3 prioridades na vida dele, que é João Dória, João Dória e João Dória. Mas o ponto é que não existe vazão para subir. O sistema que a gente tem no Novo é um sistema muito mais parecido com tipo, uma Ambev da vida, onde as pessoas, conforme vão evoluindo, vão conseguindo subir, entendeu? Então, por exemplo, se daqui a 20 anos a gente é, fizer uma entrevista de novo, né? E nos últimos 20 anos o João Amoedo for o candidato a presidente em todas as eleições, eu falar, pô, desculpa aí, Renan, eu estava errado, ou a coisa desandou no longo do caminho, ou sei lá, algum outro candidato vira candidato todos os anos consecutivos, ou vira um jogo de cartas marcadas, onde a gestão do partido está na mão de um político, aí acabou. Aí acabou. Agora, isso eu acho que é uma das grandes travas para que o Novo não se torne um partido tradicional. Ninguém tem isso. Ninguém tem isso. Sabe? Não existe outro partido que tenha isso no Brasil. E essa separação eu acho que é muito importante. Tem que ser aprimorada também, como tudo no Novo. A gente é uma organização jovem, é uma startup na política, praticamente jovem e tal. Precisa ser aprimorada, né? Eu acho que os políticos dedicam o tempo inteiro para os seus mandatos e estão entendendo que que é importante que os políticos tradicionais fazem política interna. Então, muitas vezes pode gerar um incentivo para que os políticos, mesmo do novo, queiram fazer essa coisa de aumentar a influência e tudo mais. E do outro lado, a gente tem dirigentes partidários que são voluntários que dedicam uma fração do tempo deles para o partido. Então, isso é uma estrutura um pouco vulnerável, em que tem um desequilíbrio de peso. Assim. E isso é uma crítica do Mas novo. você falou um pouco do Agora, processo seletivo. Felipe Sabará foi uma boa seleção? então, o processo seletivo, sobretudo para cargos majoritários, né? Enfim, essa é uma questão que está pública, né? Porque eu fiz uma denúncia tal contra o caso dele e tudo A mais. questão da diferença de patrimônio, né? Então, o processo ele é sigiloso. Uhum. O próprio Sabará colocou como público quando ele recorreu ao TSE, né? Ou TRE, não lembro, mas e que julgou a favor dele, né? Então, o que é a prática tradicional aí do TSE de estar sempre jogando a favor dos candidatos e nunca a favor das instituições, né? É quase como quase como os problemas trabalhistas no Brasil, né? E que o contrato privado não deu certo, vai recorrer ao Estado, né? Então, o que não é muito liberal. Mas enfim, é complicado falar tal sobre isso, eu nem O quero. que eu quero saber, eu não vou entrar no mérito ético, enfim, isso ficou claro. Eu quero entrar no mérito de representação de ideias. Você acha que está alinhado? Porque Então, eu eu acho percebo que ele trabalhou no governo João Dória, ele tem uma pegada um pouco diferente do que você me descreveu aqui ter agora. trabalhado em outros governos não é um problema. Uhum. Errar na fala em um momento ou em outro não é um problema, né? Desde que, obviamente, a pessoa se retrate, reconheça e tudo mais, como sempre acontece, né? E por aí vai. Agora, tem algumas questões que são, que para mim são importantes, que é o cumprimento do estatuto do partido. Se existe alguma coisa que acontece que seja uma evidência do descumprimento de pontos, de pontos do estatuto, ali eu acho que tem questões que deveriam ser questionadas para qualquer candidato, para Uhum. qualquer candidato e para qualquer pessoa eleita pelo Novo. Se um dia alguém vier e falar assim, não, o Daniel não se formou em Yale,
não se formou. Eu vi aqui um print do diploma dele, tá Fraudou escrito, o TCC dele. tá escrito errado, Agora porque tá na moda, né? o mestrado não tem TCC. Ufa. Então, é tipo um profissional, né? Esse mestrado de relações internacionais, fora não tem. Né? De administração pública, tal, não tem Tá. TCC, né? Não é essa, a pegada é diferente, né? A gente faz vários essays ao longo da formação, não tem uma tese final, que eu acho que é até uma maneira ruim para um mestrado profissional. Te obriga a gastar muito tempo num tema, se aprofundando muito num tema, sendo que a sua ideia é ter uma formação mais ampla que te prepare para o seu próximo passo da carreira, para os seus próximos anos de carreira, que cada um vai ter na sua ideia assim o que quer fazer, né? Então, mas vamos supor que descubram lá, viram, pô, o diploma do Daniel lá de Yale tá em inglês. Só que eu vi aqui os diplomas de Yale são em latim, de fato são em latim, assim, eu não entendo nada do que está escrito no meu diploma, além do meu nome e tal, enfim. É, e aí, fala, pô, tá errado, tal. Aí vem alguém lá, manda um e-mail, tal, para a direção da universidade. E aí eu, de fato, falo, não temos registro, sabe, a formação do Daniel. Ou o Daniel falou que foi trabalhar com refugiados na Jordânia. Aí fui ver, ele nunca foi para a Jordânia, entendeu? Nunca trabalhou lá com Tava no refugiados, tal. Guarujá. Tava lá, tava Na surfando no praia. tava lá, meu, de boa, entendeu? Essas coisas, Tá. tipo, não dá para passar o pano, não dá para, sabe, a gente não... Isso acontece, inclusive, em empresas, entendeu, Renan? O setor privado, eu acredito que com essas notícias, um monte de gente dentro das empresas está começando a checar a formação dos seus funcionários e vai encontrar coisa. E eu não estou falando em inglês fluente, né? E o pessoal sempre coloca, sempre dá um ponto a mais, assim, né? Daquela turbinada no inglês, A tal. mentira é o francês médio, né? O francês É. médio. Então começa a colocar essas coisas assim e no final de contas não Entendi. tem, né? Aquilo que então, É difícil. Daniel, para fechar, você vai ser candidato a governador na próxima eleição? não, não, assim, primeiro que a gente tem um novo processo seletivo. Tem processo seletivo, então não dá para afirmar quem vai ser candidato em qualquer coisa. Uhum. Isso, claro que cada um tem uma aspiração aí para fazer uma coisa ou outra, ou para tentar reeleição, ou para tentar um cargo diferente, né, dos eleitos, né, entre os eleitos. Isso é natural e acontece e deve acontecer mesmo na política. A gente sempre tem que buscar é, é, fazer um bom trabalho e dar resultado e tentar impactar cada vez mais pessoas, né? Isso acho que é natural para todo mundo que sente dentro de si essa vontade de servir a população através da política, né? Então acho que isso é algo muito importante mesmo, né? Então não tem nada de errado. Agora, e cada um tem as suas aspirações. Agora, antes disso, tem um processo seletivo. As pessoas, por mais que tenham aspirações aí para um lado ou para o outro, tem processo seletivo. Então, a minha ideia se eu fizer um bom trabalho, sentir que eu entreguei um bom resultado, por aí vai, em 2022 tentar ir para Brasília, para o Congresso, para a Câmara dos Deputados. E aí, para isso, eu vou precisar passar no processo seletivo, eu vou precisar fazer uma entrega suficientemente boa para eu falar, poxa, consigo dar um próximo passo, assim, sabe? E tomar esse risco e tentar me candidatar em um cargo maior e tal. Então, isso, enfim, isso é natural. Mas tem antes um negócio que no novo que chama processo seletivo. Não dá para falar, vou ser candidato a qualquer coisa. Entendi. E às vezes também acontece alguma coisa nesses próximos 2 anos. A política é um negócio tão duro que acontece alguma coisa nesses 2 anos que poxa, eu falo, não, chega, nem quero mais continuar na política, entendeu? Então, às vezes acontece. Então, enfim, eu acho que a vida é bem longa, assim, né? Pode ser bem longa, né? Se você se cuidar, se você olhar para os dois lados da rua antes de atravessar, essas coisas, né? Se não pegar Básicas, né? Covid, né? Se não pegar Covid, né? Tal, tem que usar a máscara sempre, Usar tal, tem que máscara. usar máscara de novo, tal. Mas o ponto é que, enfim, a gente tem uma expectativa de vida no Brasil cada vez maior e vai trabalhar, e eu gosto de trabalhar, então vou trabalhar até muito tempo e assim como eu já fiz tantas coisas diferentes, né, trabalho voluntário com os refugiados, né, trabalhei no mercado financeiro lá no JP, na época M Square, agora Velt Partners lá com o Maurício Bittencourt, que é um cara assim, sabe, fora da curva, excepcional.
trabalhei na Falcone Educação, em projetos de educação, sabe, de gestão e tal. Então, assim, fiz várias coisas diferentes e eu acho que, enfim, dá para fazer muita coisa ao longo do tempo. Então, eu acho um erro as pessoas acharem que o único caminho, eu acho um erro políticos acharem que o único caminho deles é a política. Isso acaba fazendo com que as pessoas se desviem dos seus princípios e dos seus valores e dos seus propósitos, né, de servir e tal, e acabem se perdendo ao longo do tempo. Então, enfim. E eu acho também que é natural e importante que uma pessoa que queira trabalhar na política, acumule ao longo do tempo também experiências no setor privado para entender as empresas, entender o setor privado brasileiro, o que precisa melhorar para que seja mais fácil empreender, onde o Estado precisa ser melhor para atender, para que a gente não perca tantas oportunidades, né, de negócios e por consequência de emprego, né? Então, e também pegar benchmarking. Poxa, o setor privado funciona tão bem dessa forma, por que a gente não traz isso para o setor público, né? Então, é importante ter esse diálogo entre os dois setores, né? E ter uma carreira que vai de um lado para o outro, eu acho bem legal também. Excelente. Daniel, quero agradecer muito a tua presença aqui. Acho que a gente falou de uns assuntos bem interessantes, uma alta gama de temas. E quando você tiver um projeto novo, algum tema novo que você queira debater, está convidado para voltar. Valeu, obrigadão, Renan, valeu pelo convite. Por hora, eu estou ralando para conseguir aprovar o semestre educacional, que por ser um projeto bem grande, assim, demora e demanda muito trabalho, né, de convencer muita gente, de muita adaptação, de rodar o estado e tudo mais, né, de convencer as pessoas, né. Então, não é um projeto normal, né. E também é um desafio maior porque eu estou quebrando uma tradição na LESP, na Assembleia Legislativa, que é deputado de primeiro mandato não aprovar nenhum projeto relevante. Então, Você é tipo um bicho lá, é isso? É calouro? é um bicho, você não pode aprovar nada relevante. Bicho não manda em nada, é isso. É, uma coisa meio assim, né? Que rola. Então, eu estou tentando quebrar muitas regras. Então, por enquanto, muito focado nesse semestre educacional, que sozinho já traz um resultado, um potencial resultado enorme para a sociedade, né? E, enfim, mas quando tiver novidades, aí tem sempre coisa acontecendo também, projetos do governo que chegam, alguns bons, alguns ruins, tal. Tem muita coisa acontecendo, a gente fala. Legal. Pessoal, Raio-X Econômico, todas as terças, quartas tem os cortes, a quinta sai a íntegra. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Se já não curtiu, curte agora o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos para ajudar o projeto a crescer. Valeu!